Só meu microfone antigo encaixa no meu celular, então vamos usar ele para fazer a introdução do vídeo. Boa noite, meus amigos, como vocês estão? Quase certeza que essa é a primeira vez que vocês veem meu rosto e como vocês podem ver, eu sou meio diferente, tanto do meu AC quanto dos meus avatares de anime, mas pelo menos vocês sabem como eu sou de verdade, que eu realmente sou asiático e Chung é realmente meu sobrenome, não apelido ou nome artístico, como alguns pensavam. O vídeo de hoje não será apenas atípico para o canal, como ele também será atípico para o seu subgênero, porque eu vou contar toda a jornada que foi minha viagem para a BGS 2025, que é um dos meus maiores sonhos desde os vídeos clássicos do Humilde e do Gema Please, ou seja, uns 6 anos atrás. Mas o seu diferencial é que não será um vlog de viagem, sim mais um dos meus vídeos de historinha, porque só assim eu consigo transmitir todo o peso emocional que ela teve pra mim, de forma mais cinematográfica, vamos dizer assim. Além do fato que não tem footage o suficiente para fazer um vlog, então vai ter muita gameplay de fundo. Mas pelo menos o jogo foi escolhido a dedo para combinar com o local da viagem, pelo menos para mim. Mas em compensação, esse vídeo consta com inúmeras participações especiais em vídeo mesmo de youtubers que eu amo muito. Mas quais são as participações e como foi a de cada um? Aí vocês vão ter que assistir para saber. Todo mundo pronto? Então vamos lá. Pronto, agora vocês estão escutando o microfone novo. Todo mundo sabe que qualquer viagem de avião que se preze, a aventura começa no próprio aeroporto. E dessa vez não foi diferente. Meu pai me levou lá pro JK, a gente fez o check-in, imprimiu a passagem, como vocês podem ver aqui, e a gente esperou um dos meus dois amigos que iam viajar comigo pra ele poder ir embora. E aí que entra o primeiro dos personagens principais dessa história, Eric, meu amigo da faculdade que vocês já devem conhecer se já viram algum vídeo do meu canal secundário. Eu posso dar um TP e vocês me dão um TP de volta se vocês ficarem me assistindo. Tá bom, vamos lá. Essa galera tá pedindo, né, cara? Me diz o que você viu. Depois do meu pai ir embora, a gente tava esperando outro amigo da faculdade e outro dos personagens principais da história, que vocês também já devem conhecer do canal secundário. Puta que pariu, cara. Eu tinha parado de olhar por que ele veio. Alô, eu sou o Léo, do Goku Talk do Léo, é o Léo falando. Alô? Mas estava fazendo muito calor, então a gente foi num canto onde tinha ar-condicionado e umas mesas para sentar. E esse foi o primeiro momento de emoção da viagem, porque as mesas eram de um café Copenhagen. E só quando a gente sentou que a gente viu o adesivo colado na mesa escrito apenas clientes. E na mesma hora chegou uma garçonete com cardápio perguntando o que a gente gostaria. Em suma, pra gente não passar vergonha e sermos expulsos da mesa, eu gastei R$15 em uma xicrinha de café com um biscoitinho de baunilha e um copinho de água com gás, como vocês podem ver aí na foto, mas pelo menos o café era realmente bom. O Jove chega e nisso a gente corta pra quando já estamos no portão de embarque. E como o voo é um negócio que gosta de dar problema, o avião deu superlotação e atrasou tudo. E quem tava com bagagem de mão teve que despachar. Felizmente comigo não foi o caso, porque eu tava com duas mochilas, uma maior com minhas coisas e outra menor para levar pros lugares. Aqui a gente tem fotos de dentro do Finger e agora tem uma parada interessante. Acontece que o horário do nosso voo é o horário que geralmente a galera que viaja a trabalho pega. Então quando eu entrei no avião só tinha gente bem vestida de classe média alta, uma boa parte deles falando no telefone. Quando eu fui sentar, já que a gente não marcou nossos assentos por causa da taxa, acabou que o Eric e o Jove sentaram juntos em um canto e do outro lado da fileira eu fiquei no meio. Porém nesse voo eu fiz um amigo, o cara que tava na janela era muito gente boa e se chamava Hudson, e ele trabalha com bandeira de cartão. Só pra vocês sentirem o nível da galera que tava naquele voo. Ele até deixou eu gravar a decolagem do avião que vocês estão vendo nesse momento, e direto a gente batia um papo durante a viagem. E quando ele perguntou o que eu fazia da vida, além da faculdade eu meti um pouquinho de louco e eu disse que trabalhava com YouTube e eu ia fazer uma cobertura da BGS que eu descrevi como evento de jogos que ia rolar no distrito AMB. E convenhamos que não era mentira, né? Durante o voo tava chovendo bastante, então teve alguns momentos de turbulência, mas no geral o voo foi bem confortável. Tava eu com minha playlist de viagem do Spotify e já que era a hora da janta, eles estavam servindo biscoitos e bebidas. Eu comi algumas tortilhas de queijo melhores do que eu esperava, um café razoável e uma água
água, como vocês podem ver aí na foto. E uma coisa legal é que nos assentos da frente tinha um casal que tava falando da BGS. Imagino eu que eles foram pro evento também. Chegando em Congonhas, não sei se o vídeo pegou, mas sabe aquela parada que falam que quando você tá pousando em Congonhas dá pra ver as pessoas vivendo a vida delas do prédio delas? Então, mesmo que tivesse de noite chovendo, eu consegui ver uns pontinhos pretos se locomovendo em algumas janelas acesas. Depois do desembarque, a gente foi pedir um Uber, só que já que o Airbnb era muito longe, a gente pediu um UberX pra baratear, o que se provou não ser uma boa ideia, visto que chegou um Fiat Argo com porta-malas que só cabia metade da bagagem, fazendo a gente levar nossas mochilas no colo. Era a minha primeira vez em São Paulo, então durante essa história vai ter diversas quebras de paradigma. A primeira dela é em relação às distâncias. A gente pegou um Airbnb em Santana, que era do lado do evento. Agora, a distância de Congonhas para o Airbnb maceta todas as maiores distâncias percorridas aqui em Brasília nos últimos tempos. Chegando no Airbnb, ele ficava na rua Voluntários da Pátria, num prédio barra condomínio chiquérrimo. Lá a portaria era automática, a gente só falou com o porteiro para fazer o check-in. Tinha um mercadinho autônomo, na cobertura toda manhã nos dias de semana tinha café da manhã, à noite nas terças tinha hambúrguer e nas quintas tinha pizza, tinha piscina, tinha academia, a porta do Airbnb era fechada por senha, mas o nosso Airbnb era um pequeno estúdio. Pois é, no estúdio eram 3 camas, ou pelo menos eram pra ser, porque a gente pediu 3 camas de solteiro e veio uma cama de casal e uma de solteiro. E a caia de casal não era divisível. Mas felizmente eu fiquei com a de solteiro e é isso que importa. Já que o Airbnb tinha uma Smart TV, a gente assistiu um conteúdo de qualidade. Nossa, vai ser muito caro esse negócio aqui. Tá muito complicado. Que é nossa atividade de entretenimento. Não tô entretendo. Não, eu tô filmando, gravando aqui a nossa diversão dentro do Airbnb. E essa aqui era a minha vista na varandinha do Airbnb, onde eu fiz uma chamada de vídeo com meu pai para avisar que chegamos bem e o avião não caiu. São Paulo, né, cara? Nunca vim aqui. Na verdade eu já vi, só que eu era muito pequeno quando eu vi. Então não vou lembrar. Mas é uma vista completamente diferente de Brasília. Depois a gente pediu no iFood hambúrgueres e uma porção de batatas com cheddar e bacon pra janta, mas esquecemos de pedir o refrigerante, então a gente tomou a água que tinha no frigobar. Demorou pra porra porque o Eric botou o local errado e o motoboy ficou putaço com a gente, mas eu gostei bastante na real. E essa foi a única comida que eu não tirei foto. Enquanto a gente tava jantando, se arrumando pra dormir, o Eric logou na Netflix e botou um Pinóquio de Guilherme Del Toro, que é a Absolute Cinema. No dia seguinte, acordamos atrasados. Quer dizer, não exatamente atrasados, mas quando a gente acordou, já era quase hora do almoço. E já que eu e o Jovem estávamos com fome de comida de verdade, ele pediu 2 marmitas de algum restaurante que deveria existir lá perto, enquanto o Eric comprou pão e salsicha naquele mercadinho para fazer um cachorro quente para ele. A gente não tinha talher, então a gente teve que pedir. Felizmente eles mandaram garfo e faca, e eu por alguns motivos específicos fico legitimamente incomodado em comer comida só de colher, e na hora de escolher a carne, o Jovem pediu frango empanado e eu pedi carne de panela. E aqui fica a minha dica: quando você for escolher carne de um local que você não conhece, sempre escolha carne de panela, porque é sempre mais molinho. Qualquer outro tipo de carne potencialmente pode vir dura, como foi no próprio caso do Jovem. Como vocês podem ver, o almoço foi bem padrão. Eles botaram a carne em cima do arroz para aproveitar aquele caldinho, o que é um ponto alto. O arroz também tava soltinho, o feijão tava com um tempero esquisito, a batata frita é aquela batata padrão, e tinha uma salada que eu não botei fé. Enfim, a gente almoçou com calma, mas quando a gente foi olhar as horas, já tinha passado do horário que a gente queria sair, porque a gente queria chegar bem quando o evento estivesse abrindo, e tava chovendo ainda por cima. Então a gente chamou um Uber na esperança que seria mais rápido. Eu acredito que realmente tenha sido, mesmo com toda aquela legião de carros que a gente tinha que enfrentar. Mas tava lá, chegamos no distrito Anhembi. As próximas filmagens são de eu meio confuso ainda andando no que são ou 4 filas diferentes, que na verdade são segmentos de uma grande fila. Muita fila.
Ou no começo do que eu achava que era fila, na verdade não era fila, só uma parte de fora que a gente tinha que andar mesmo. Arrisco a segunda opção. Mas depois de um tempo, tava lá. A primeira visão da BGS. É difícil descrever minha primeira visão do evento, mas era algo além de qualquer coisa que eu já tinha visto antes. Eu sou uma pessoa que vai direto em um evento de jogo e anime, mas falando do padrão de Brasília, era completamente diferente de uma Anime Summit que rola no pavilhão do Parque da Cidade, de uma BGF que rola no Ulisses Guimarães, ou de uma VGS Brasília que rola no Taguatinga Shopping. Além da BGS ser tipo o dobro de todos os 3 espaços que eu citei somados. Ela parecia uma partizane gigante, onde todos, ou pelo menos a maioria dos stands eram igualmente gigantes, e era tanta informação jogada pra você que, mesmo com o mapa do evento e mesmo passando pelo mesmo local 20 vezes, ainda era fácil se perder, e isso numa sexta-feira. Eu tinha a quest padrão de encontrar os youtubers que eu gosto de visitar, ou pelo menos ver os stands do evento, mas acima delas tinha uma ainda mais importante, uma completamente pessoal, de encontrar uma amiga de longa data pela primeira vez. E é aqui que entra mais um dos personagens principais da nossa história, a Sabi. Só pra vocês terem uma ideia, eu conheço o Eric e o Jove desde a metade do final de 2022, no primeiro semestre de faculdade. A Sabi eu falo com ela desde pelo menos no começo de 2021. A gente já se ajudou e se apoiou bastante. Ela já veio para Brasília com a escola e passou comicamente perto da minha casa. E numa viagem que ela fez pro Japão com um amigo, ela comprou um amuleto de lembrança para mim. Que, spoilando um pouquinho, ela finalmente pôde entregar ele para mim e eu troca. Dei de lembrança algumas coisinhas que eu comprei nas diferentes artistas alleys em eventos daqui de Brasília. A gente ia se encontrar no stand da Nintendo pelo simples fato que era o maior stand do evento inteiro. E vocês vão ter 2 gravações que eram para filmar o momento que eu encontro a Sabi. E aproveitando, você já tem um panorama melhor do evento, mas quando eu parei de filmar, que ela mandou uma mensagem perguntando se eu tava de mochila azul e calça jeans, e quando eu olhei pra trás, lá estava ela, e a gente tirou essa foto que vai ficar pra história. Apesar de ser um evento massivamente maior do que qualquer outro que eu já tinha ido, eu pelo menos já estava acostumado em eventos, diferente do Eric e do Jove que não iam em quase nenhum. Então eles me pediram pra eu ser o guia deles. Eu até fui, mas eu encontrei a Sabi e colei nela pra gente ter uma conversa mais particular e abandonei meus amiguinhos. Se as distâncias foram uma quebra de paradigma é porque vocês não viram as filas. Eu tinha notado um monte de stand pra ir, mas elas eram tão grandes que eram o suficiente pra você desistir e se contentar em ver só de longe. Felizmente, o dos stands que eu mais queria ir era o da Devolver Digital, que tava com filas de tamanho razoável expondo 4 jogos ainda não anunciados até então. E com a ajuda da Sabi, ela filmou meu playtest de quase 20 minutos num jogo chamado Skate Story que vocês estão vendo agora. Eu achei um jogo bem interessante, mas achei ele confuso em relação ao que ele queria ser. Caminhando pelo evento, eu tirei uma foto com uma cosplayer da Teto, e depois a gente foi reencontrar nossos amiguinhos na praça de alimentação para fazer uma pausa. Enquanto a gente estava dividindo uma batatinha, do nada todo mundo recebeu uma notificação no celular, uma espécie de alarme avisando que a chuva em São Paulo estava tão forte que o mundo ia acabar. Mas foi quando a gente decidiu voltar a caminhar que encontrei o primeiro youtuber numa fila aleatória, Luan Gameplay. No escuro e com ela. Começou essa merda! O Luan foi o youtuber que eu menos interagi porque tinha muita gente querendo falar e tirar foto com ele. E pelo que eu entendi, ele tava com pressa porque ele tinha outro lugar pra ir. Então nem dava pra pedir pra ele assinar no caderninho que eu tinha trazido pro pessoal assinar. Mas pelo menos rendeu essa foto muito massa. Depois eu tirei uma foto com uma cosplayer de Gura, tomei uma raspadinha e o Eric e o Jove voltaram pra entrada esperando mais 2 personagens principais dessa história. Uma amiga do Jove chamada Rojão, que tava com sua Fursuit, e um amigo dela chamado Lyric. Eles nos disseram que estariam lá no stand do Sonic Racing, e quando a gente chegou, eu filmei o Eric e o Jove jogando sem que eles vissem. São meus amigos. Só que eu tava em outro lugar antes. Eu tava procurando eles estão jogando.
O dia já estava acabando e eu tava meio chateado porque eu encontrei só um youtuber que eu gosto de interagir e na real nem tava na minha top tier. Eu ia tentar a fila do meet and greet com o Goulart, mas eu cheguei atrasado e a fila tava inacreditável. 3 minutos de caminhada até o final da fila. Vi o meet and greet da Frog, mas também não ia rolar. E toda hora eu atualizava os stories pra ver onde a galera tava, mas pelo tanto de gente no evento a internet caiu. O youtuber que eu mais queria ver era o Kazum8, que não é o mais famoso da lista, mas de longe é meu favorito pela influência que ele foi pra mim e pro canal também. E todo mundo tá de prova, mas já tava ficando tarde, então decidimos ir embora. A gente só ia passar lá na loja da BGS pra pegar o copo e o tirante que eu e o Jovi compramos com ingresso, mas bem quando a gente tava indo pra lojinha... Então, eu só queria dizer, tipo, cara, você, tipo, um dos canais que mais me inspira. Tipo, você não tá ligado, você não faz ideia. Tipo, eu criei, vocês foram pioneiros do Roblox, vocês jogaram Roblox, quando tudo aqui era mato, tipo, mato mesmo. Nossa, tá tremendo um pouquinho. Tá tremendo. Fica seguro? Segura. E aí, galera, olha só quem está aqui comigo hoje. Eu vou fazer um vídeo com ele. Então, vamos lá, vou fazer perguntas pra você. Qual é o primeiro jogo que você jogou no Roblox? Desastres naturais. Desastres naturais? Que massa! E qual é o seu jogo favorito do Roblox? Mano, o meu favorito atualmente, tipo, um que eu joguei bastante, até hoje eu jogo Natural de eu acho que o meu favorito Murder Mystery, nossa, legal mesmo. Murder é muito legal, né? Eu joguei no Gmod a primeira vez, aí depois eu vi no Roblox. Mas, mano, você não faz ideia. Eu criei conta na Steam por causa de uma pessoa. Caramba! Porque eu tipo assim, nossa, que jogo é esse de zumbi Unturned? Aí eu pesquisei, aí tipo, quando eu pesquisei Unturned, eu não tinha Unturned pra baixar, tipo, o Roblox ou o Minecraft, tá ligado? Tinha que ir na Steam, tipo, Steam, tá ligado? Aí eu tive que criar a conta pra jogar o jogo. Aí ferrou, depois você jogando na Steam, aí não tem mais volta. Que demais. Um prazer ele encontrar aqui. Ele estava indo embora, não tinha me encontrado. Ó, ali a saída, gente. E na hora que ele estava indo embora, nos vemos. Era o destino, velho. Era o destino. Seu celular no ó, quero ver esse vídeo pra você falar depois, hein? Muito sucesso. Vocês nem imaginam quão feliz eu estava naquele momento. Fora da gravação, eu falei que ele tinha respondido um post meu perguntando se ele ia pra BGS e ele lembrou de mim. Eu comentei ele sobre o meu canal e a reformulação e comentei dos próximos 2 vídeos que eu tava fazendo, que entraram em ato por causa desse vídeo aqui, que por coincidência são 2 jogos que ele gravou e gostou muito, então a gente só não ficou um tempão conversando porque ele tinha um meet and greet pra ir. Mas pra mim eu tinha zerado a BGS. Ou será mesmo? Essa parte é meio filler da história, mas ela deve ser contada. Na hora da gente voltar pro Airbnb dos nossos outros amigos e ir pra casa, já que era final do evento, tava entupido de gente e de bônus tava chovendo. Ninguém conseguia chamar nenhum carro, nem no meu Uber, nem do Lyric, e a Sabi fez o feito de zerar o 99. E a gente tava conversando enquanto isso, e quando eu tinha terminado de contar a história do Dreamcast para o João e pro Lyric, finalmente o Uber encontrou alguém, um homem chamado José. Geralmente na saída de shows e eventos muito lotados não rola muito papo e a quest é decorar placa e modelo para identificar o carro no meio do caos todo e entrar o mais rápido possível. Mas obviamente que aqui tinha que ser diferente. José apenas pediu pra gente seguir o fluxo das pessoas e descer a avenida em direção à infame churrascaria. Ele disse que era do outro lado da calçada e se a gente andasse um pouquinho, a gente já chegava lá rapidinho, que era pertinho da onde a gente tava. Quem precisava de Uber era eu, Sabi, Eric e Juve. Rojão e Lyric iam de carona com a mãe dele, mas acompanharam a gente até o Uber porque ele tava pertinho, né? E mano, a gente andou, e andou, e andou. O fluxo de pessoas cada vez mais diminuindo, o número de carros também. Só tinha quase a gente na calçada andando e o cara perguntando cadê a gente. Se a gente já tava chegando, dizendo que ligou o pisca-alerta, saiu do carro e acendeu a luz do celular pra gente ver. E eu dizendo que a gente tava caminhando mais e mais, porque ninguém do grupo era familiarizado com o local e ninguém sabia a que ponto ficava essa churrascaria. Se até os paulistas estavam perdidos, imagina eu que nunca pisei lá. Até que o cara ficou puto, desistiu e cancelou a viagem e a gente ficou a relento nas ruas de São Paulo.
Paulo. Porém, pelo menos a gente tava na frente de um ponto de ônibus. Pausa rápida só para eu abrir o Google Maps, pra vocês terem uma visão geográfica da situação. Aqui é o distrito Anhembi, certo? E aqui bem mais pra frente é a churrascaria, certo? Aqui tá marcado como tempo de carro porque assim ele traça certinho o caminho que a gente faz pela calçada. Porque os caminhos a pé não tem nada a ver. Agora, que de Uber é esse que pede pros 4 passageiros andarem mais de meio quilômetro à noite na chuva até você? Se dependendo, até pedir pra atravessar a rua é vacilo, imagina isso. O cara parou pra comer o espetinho e ficou com preguiça de buscar a gente e tava esperando ele chegar enquanto ele terminava de comer, só pode. Vamos fazer o seguinte, daqui pra frente a churrascaria vai ser um novo meme exclusivo do canal, ok? Voltando a um ponto de ônibus, lá a gente tinha pelo menos um ponto de referência decente pro Uber. Eu consegui pedir um outro, agora bem mais rápido e um pouco mais barato. E dessa vez chegou um bem rapidinho e chegou um herói chamado Thiago, com seu todo poderoso Peugeot 208 azul. No caminho a gente explicou a situação e ele comentou tipo, gente, mas essa churrascaria é muito longe. A gente também tava falando sobre pedir pizza pro jantar e a coitada da Sabi tá ouvindo isso morrendo de fome porque ela nem tinha almoçado direito e já era tarde da noite. Aí a gente deixou a Sabi na estação de metrô e depois chegamos ao Airbnb. A gente chegou, começou a se arrumar pra dormir, pedimos 2 pizzas, uma de mussarela e outra de calabresa, e pra compensar a noite anterior, 2 cocas de 2 litros. E quando eu fui tirar fotos das 2 fatias que eu escolhi, uma de cada, eu mandei pra Sabi e disse que dedicava essas 2 fatias a ela. Em relação à pizza, eu gostei dela, definitivamente já provei melhores, mas ela era boa sim. Mas obviamente que eu não tava pensando nisso e só amassei essas 2 fatias, e depois eu amassei mais outras 2 porque eu também tava morto de fome. E a gente também assistiu um pedacinho daquele filme lá das guerreiras do K-pop lá da Netflix também. Mas pouco antes de dormir, algo completamente inesperado aconteceu. Enquanto eu postava minhas fotos com a Sabi, o Luan e o Kazum 8 no Stories, inclusive essa foi a primeira vez que eu postei foto minha no Instagram, depois de sei lá de quantos anos de conta, eu recebi uma mensagem de um amigo que não fala há muito tempo, desde antes da pandemia. Ele respondeu ao meu story com o Luan perguntando se eu tava em São Paulo na BGS e eu respondi que sim. E ele disse que também tinha ido na BGS naquele dia e me mandou até foto. Só que uma coisa mais surpreendente do que o fato de eu provavelmente ter me esbarrado com ele no evento sem saber é que ele, por coincidência talvez, foi meu colega de quarto na que tinha sido até então a minha última viagem de avião, que foi uma excursão com a escola para Ouro Preto em 2018, quando tava no Fundamental 2 ainda. Eu comentei esse fato com ele e obviamente que ele também ficou surpreso e infelizmente ele só foi na sexta-feira e tava muito longe do nosso Airbnb, então esse encontro só ficou no quase. Mas sabe aquele amigo que você não conversa faz anos, porém ainda tem uma consideração muito grande por ele, pelos velhos tempos, e se encontrasse com ele hoje, a dinâmica ia ser a mesma de quase 10 anos atrás? Então, ele é um desses. No sábado a gente acordou significativamente mais cedo por causa de um rolê que a gente decidiu dar na Liberdade de manhã. Então ainda era esse horário de café da manhã. Obviamente que eu peguei uma fatia de pizza que sobrou no dia anterior e decidi requentar. Vamos ver o resultado. Calma. Queijo derreteu. Queijo derreteu, peraí. E de bônus tem essa cena aqui da gente enchendo nossas garrafas de água com o filtro vazando, parecendo que ele ia explodir. Quase lá. Caralho, parece que vai explodir mesmo, mano. É que eu não tinha visto assim de perto. Você tá vendo isso? Ele tá vazando pelas bordas, cara. Eu sei. Pronto. Pronto. A falaga tá A cheia. hype do rolê. Essa aqui é a toalha de secar a pia depois que o filtro quase explode. É bem específico essa toalha aqui. Meu Deus do céu. É isso. De resto eu não lembro mais de nada demais que aconteceu no Airbnb e a gente foi encontrar mais um dos personagens principais da nossa história. O Luke, que é um amigo do jogo e foi nosso guia pelos metrôs de São Paulo, já que ele mora lá. Novamente houve uma quebra de paradigma com os metrôs de São Paulo que, enquanto em Brasília a gente tem 2 linhas que basicamente são uma bifurcação, o metrô de São Paulo não sei nem descrever e em poucos minutos chegamos à Liberdade.
Apesar da liberdade ter sido muito legal, essa parte também é filler, então a gente vai dar uma acelerada. A gente encontrou o último personagem principal da nossa história a ser introduzido, o Mika, um amigo nosso do server do Discord. A gente passou em um mercadinho e levei 2 latinhas de Sakuma Drops do Demon Slayer e um pacote daquelas balinhas azedas sabor Coca-Cola. Depois fomos no famoso Sogo Plaza e a sensação que eu tive é tipo a feiras importadas de Brasília na vertical, e todas as lojas são versões grandes dos estandes dos eventos de anime daqui, tipo a Kiwa Station. Não dava pra levar nem camiseta nem figure, então só levei o volume 2 de Chainsaw Man porque eu tô devendo pra todo mundo, e tenho que dar destaque a esses 2 bottoms incríveis, o Shadow Trans e o Gigi Lésbico. Só isso. Depois a gente foi almoçar no Sukiya, que é uma rede de restaurantes de comida japonesa bem grande, com umas 3 unidades perto da Liberdade e 0 unidades em Brasília. Na que a gente foi, a Sabi tava esperando a gente e por recomendação dela eu pedi um yakiniku de queijo cremoso grande pra sobreviver o evento inteiro, que tava maravilhoso. E de bônus eu pedi um karaage que não consegui comer tudo e dividi com a Rojão e o Liri, que chegaram atrasados porque eles tinham ido pra unidade errada. Novamente no metrô, agora em direção à BGS, chegamos na estação da rodoviária. E aqui que a Sabi nos deixa nessa história, enquanto ela pegava o metrô pra casa. A rodoviária parecia mais um shopping e a gente teria ficado perdido se o Mika não dissesse pra gente seguir cosplayers. E depois de passar por uns locais esquisitos e gente esquisita, a gente encontrou um local do ônibus da BGS com uma fila quilométrica. Lá o Luke foi andando pra casa porque ele não ia pra BGS, mas morava na mesma rua do Airbnb, e marcou um after da BGS na casa dele, onde ele ia fazer pizza pra gente. E a gente decidiu pedir 2 Ubers mesmo, um pra mim, pro Eric e pro Jove, e outro pro Lyric, pra Rojão e pro Mika, pra gente não enfrentar aquela legião de carros novamente. E deixou em outra entrada, onde a gente teve que andar um caminho gigantesco, mas menor do que o da churrascaria. E novamente estávamos no distrito AMB pra mais um dia de BGS. E se eu tinha zerado a BGS ontem, é porque vocês não viram o que vai rolar a seguir. Novamente a gente chegou mais tarde do que o previsto, porque a gente demorou tempo a mais no Sukiya, quase se perdendo no metrô e caminhando. Mas em compensação a fila foi muito mais rápida, como vocês podem ver nessa outra gravação. E como eu disse, se sexta-feira tava cheio, sábado tava amarrotado. Consegui entrar direto, mas o Eric e o Jove tiveram que voltar ao caminho porque o Jove perdeu a carteirinha da faculdade. Eu esperei um tempinho na entrada e logo depois deles chegarem, eu encontrei uma cosplayer de Torch VTuber, e depois de ter tirado foto com ela, a gente conversou um pouco e ela disse que o Dante Will, um dos youtubers que eu realmente estava procurando e meu VTuber BR favorito, tava no stand do Genshin Impact. Meu irmão, a fila do stand dava voltas, não sei nem o que dizer, mas quando eu bati o olho nele, eu reconheci direto, porque apesar dos VTubers geralmente serem diferentes de seus avatares na vida real, ele era igualzinho ao avatar dele do dia 1º de abril, que é um avatar baseado nele mesmo. Infelizmente não deu pra gravar um vídeo porque tinha formado uma fila que confundia com a fila do Genshin Impact, mas eu consegui interagir bem com ele e consegui a primeira assinatura no meu caderninho. E eu não apenas tirei foto com ele, como eu tirei com a Carol também. Infelizmente tive que censurar o rosto dele, mas juro, ele é realmente igualzinho. Eu me separei do grupo quando eu entrei na fila do Dante, mas o Jove disse que ia me esperar. Mas quando eu terminei de falar com ele, eu virei e o Jove tinha desaparecido. E vocês podem ver essa cena no vídeo do Dante. Estavam fazendo piadinhas e referências do canal, e outras estavam tremendo de tão nervosas, mal conseguindo segurar a caneta. Algumas me abraçavam e choravam, e outras... Eu mandei mensagem pra ele e pro Eric perguntando onde eles estavam. Enquanto isso eu decidi dar uma volta, mas era tanta gente que não era possível andar livremente. Existia fluxos de pessoas que você tinha que entrar pra poder se locomover. Eu passei por um stand que tinha uma fila razoável de um jogo de tiro BR chamado Unique Killer. Eu achei bem massa, mas queria ter jogado mais. E quando eu entrei numa área que dava pra andar livremente, do nada eu esbarrei com o Tucas, do Nerd Crônico, que já tava indo embora. Eu esqueci de pegar a assinatura dele, mas felizmente, além de tirar uma foto, eu consegui gravar um vídeo com ele. Uma pergunta muito importante pra você. Opa! Você ainda realmente acredita que o Dino Crisis 4 vai lançar? Eu não sei se o 4, mas o remake tá próximo. Você acha que o remake tá próximo? Muito próximo, muito próximo. Você acha que quando? Tem informações, talvez nos próximos 2 anos. 2 anos aí a gente vê alguma coisa, eu espero. Eu espero, de verdade.
Tamo junto, mano. Nova Esperança, a última que morre, né? Pode crer. Aí, não, aí. jamais vai morrer, mas Dead Enterprise. Antes de eu morrer, Dead Enterprise. Eu verifiquei as mensagens e o Eric respondeu que eles estavam numa parte aberta do evento, onde as pessoas vão pra pegar um ar fresco e fumar. Chegando lá, eu tirei uma foto com uma cosplayer vestida de Joker do Persona 5. Quando a gente saiu de lá, em direção a algum lugar que eu realmente não lembro qual era, eu me separei do grupo de novo porque eu acabei caindo em outro fluxo. E nessa eu acabei parando no stand de Five Nights at Freddy's. E do lado dele estava outra pessoa que eu também queria encontrar muito, Terrorizando. Eu tive uma interação muito engraçada com ele por um motivo bem específico. Um questionamento muito importante pra vocês. Qual é o questionamento? Fala. Você é de Brasília, né? Isso. Você acredita que eu saí de Brasília também pra te encontrar em São Paulo? Eu não acredito nisso. Você é de Brasília. Você nunca fez evento nenhum lá em Brasília. Cara, os eventos, por exemplo, tá tendo um evento em Brasília agora. Não, tá tendo um videogame show. Pois é, cara. Mas você geralmente não aparece no evento de iniciante. Não, quando tem oportunidade, quando tem agenda, eu vou assim, pra curtir e tudo mais. Não, é muito legal, mas acabou que pelo menos a gente se encontrou aqui, né? Teve que pegar avião pra se encontrar. Muito legal, cara, conhecer você. Show de bola, velho. Tamo junto demais. Eu acompanho mais, antes eu acompanhava mais seu canal principal, agora eu acompanho mais seu canal O de viagem, o secundário e tal. Mano, eu acho muito legal a responsabilidade, a preocupação que você tem com ser inscrito. Cara, é sempre importante a gente saber, né, que de toda informação que a gente tem que tirar, de toda a fofoca, tudo, a gente tem que tirar uma coisa boa, um aprendizado, uma lição, né, velho? Você tem me deu umas visões, de respeito de youtuber pra fãs, É, cara, é muito importantes, cara. importante. A gente tem que lembrar sempre quem que colocou a gente onde a gente tá, né? E ser grato por isso e devolver esse carinho todo que a gente recebe, que é o que faz a gente estar aqui, não é não? É isso aí. Pô, muito obrigado. Valeu! E nisso, o Eric me mandou mensagem dizendo que ele e o Mika estavam perto do posto médico, enquanto os outros três estavam no fliperama. Indo em direção ao posto, eu encontrei o Scott, que é o membro da Frog que eu mais gosto de assistir. E assim como foi com o Terrorizando, a interação com ele também foi sensacional. Cada youtuber que eu encontro, felizmente estou encontrando mais do que eu esperava. Eu tô gravando um videozinho, fazendo uma pergunta. Cara, como é que você, como é que você aguenta a inteligência dos seus amigos? Não aguento. Que inteligência. Como você aguenta? Pô, cá entre nós, quem você achou o mais burro? O Keller, o Tiba ou o Humilde? Mano, o menos inteligente. Liguei esse vídeo? O que tá acontecendo? Então, eu tava falando pro Scott como você é o mais inteligente do grupo. Certo. Da Frog Nintendo não tava falando isso, porra. Se eu fizesse um teste de QI, vou fazer teste de QI! Nem fudendo, eu ganho. Ganho. Se tirar nota mais baixa. Antes de ir no posto, decidi passar novamente no stand da Devolver, que ainda tinha uma fila decente comparado ao resto do evento, e tava num local também mais vazio, tanto que eu peguei 2 filas para jogar 2 jogos, o Ball vs Peach, que é um shooter simples porém muito divertido, e o Force Strike, um jogo de luta meio tático que eu não curti tanto, mas achei o jogo muito bem feito. Algo interessante é que na primeira fila eu conversei com um grupo de amigos que falaram sobre a rebelião criada por causa do fiasco do Meet and Greet do Kojima, mas não vamos entrar em detalhes para não perder o foco. Na segunda fila, o Eric me encontrou deduzindo onde estaria e ele disse que o Mika já tinha ido embora e que o grupo já planejava ir embora também em não muito tempo. Eu e o Eric sentamos num canto para descansar antes de encontrar o resto da galera no fliperama. E do nada eu vi o Humilde passando discretamente e eu perguntei de forma retórica pro Eric: "Esse é o Humilde?" E a empolgação foi tanta que eu deixei minha mochila com o Eric e fui correndo falar com ele. E bem, eu falei o que eu realmente tinha que falar. Cara, eu queria muito agradecer, especialmente você, porque assim, esse é o primeiro ano de BGS, é a primeira vez que eu sou de BGS na vida. E esse negócio de... Quer que eu seguro? Seguro. Eu tô muito feliz de encontrar com você, porque uma das pessoas que mais me deu vontade de ir na BGS foi tu. Eu vi todos os vídeos de BGS, mano. Eu vi todos. Esse vai sair de novo. Vai sair de novo? Vai sair só no outro canal. Vai ser no Frog? Não, vai sair no YouTube Plus. Ah, tá. Mas eu vi todos os vídeos, velho. E deixei de gravar o mano aqui. Eu tava gravando só eu. Ah, tá.
Mas, enfim, eu tô muito feliz de encontrar você para falar isso pra tu. Eu tenho meu canal, eu vou fazer um vídeo de BGS, tipo, você é uma das pessoas que faz parte disso, velho. Eu quero essa pergunta pra você. Obrigado, mano. Aí, seu celular. Fala um negócio. Aí, galera, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. É isso aí. E o engraçado é que acabou que, por eu ter encontrado ele, foi formando uma fila enquanto eu gravava o vídeo, tirava foto e pegava assinatura, e o Eric tava rindo horrores nessa cena. Depois a gente foi lá pra área de fliperama, onde o Lyric tava tentando zerar o House of the Dead sem morrer, ele quase conseguiu, e já que a gente tava indo embora, antes que a Rojão tirasse a Force Switch dela, eu tirei uma foto com ela. Além disso, o Jove estourou o pacote daquela balinha Nerds que ele comprou na Liberdade e a gente teve que comer tudo. Se na sexta-feira eu achava que eu tinha zerado a BGS, no sábado eu tinha certeza que eu tinha platinado a BGS. Quando a gente saiu do evento, a gente foi direto pra casa do Luke pro after. E já que ele morava relativamente perto, a gente foi a pé mesmo. Bateu um medo de se perder, já que a gente tava dando um tiro no escuro só seguindo o Google Maps, mas deu tudo certo. Antes de ir de fato na casa do Luke, a gente passou num Carrefour perto da casa dele, e por conta do metanol a gente se limitou a comprar cerveja boa e vinho barato. Encontrei esse vinho português com esse nome no mínimo peculiar, mas não levamos por causa do preço, então a gente comprou Heineken, Brahma Duplo Malte e vinho suave do próprio Carrefour. Eu não vou detalhar o que aconteceu nesse after, porque eu não quero passar do ponto da privacidade de cada um, mas a gente ficou conversando e escutando música na Alexa do quarto do Luke enquanto a Pix assava. O Lyric e a Rojão tiveram que ir mais cedo e o Luke ofereceu um lanche para eles não ficarem com fome, e quando ficou pronto a gente foi pra sala e comeu as pizzas. Destaque pra pizza de borda recheada e pra pizza de cebola, que foi feita a pedido do Juve, porque ele disse que queria cebola na pizza, e o pai do Luke cedeu uma garrafa de um vinho seco chileno que existe pra gente, que independente é melhor que o do Carrefour, que é um suco de uva alcoólico. Depois teve o Juve invadindo o Discord no PC do Luke pra falar com um grupo de amigos de um server que ele também fazia parte, e já que a webcam do Luke captava um espaço muito grande e o microfone dele tem aquele braço, ele puxou 2 cadeiras pra gente falar com os caras, isso enquanto eu tava bebendo vinho do pai do Luke direto da garrafa, porque só eu gostava de vinho seco. Eu e o Jove ficamos bêbados, mas ainda sob o controle. Eu fiquei falando um monte de abobrinha enquanto o Jove só apagou. O Luke disse que só não ficou também porque não tinha destilado, e o Eric foi o sóbrio do grupo, e depois de certo horário tava na hora de voltar pro Airbnb, porque a gente tinha que acordar relativamente cedo amanhã para não perder o voo. Quando a gente chegou, eu só tomei banho e arrumei minhas coisas pro dia seguinte, meio tonto, mas sob controle. Enquanto o Jove tomava banho antes de mim, eu tava falando um monte de abobrinha pro Eric e cheguei a gravar numa parte, mas vou tocar só um pedacinho porque são 3 minutos de áudio. Aqui, eu tô gravando esse áudio aqui pra eu não esquecer o que aconteceu essa noite e só pra recordar o estado que eu cheguei aqui no Airbnb. Eu acho que, tipo, pela minha voz não dá pra... A minha voz não dá pra explicar. Domingo foi o dia que a gente acordou mais cedo, porque diferente do voo de ida que era final da tarde, o de volta era final da manhã, pouco antes do almoço. Então eu já tinha arrumado as minhas coisas no dia anterior para na hora de ir embora só verificar. Só na hora de se arrumar para sair que eu me atrapalhei um pouquinho, porque sempre quando eu tô com pressa eu me atrapalho. O café da manhã foi o resto da pizza que sobrou na sexta, e os pães e as salsichas ainda não utilizados pro cachorro quente. E depois a gente só recolheu o lixo pra gente jogar fora numa área de estacionamento e fazer check-out. A gente pediu um Uber, a gente chegou no aeroporto de Congonhas. A gente não precisou fazer check-in porque o Jove já tinha adiantado. O embarque dessa vez foi tranquilo e não aconteceu absolutamente nada demais. Assim como as pessoas que estavam no avião também eram completamente padrão. A única coisa que eu lembro é que antes do embarque é que o Eric comentou sobre o novo episódio de Smiling Friends que ia sair, e pouco antes da decolagem a Sabi me mandou uma mensagem de despedida me desejando boa viagem de volta e que a gente tenha mais oportunidade de se encontrar no futuro. E é isso, não acho que tenha muito mais pra falar sobre a viagem de volta.
Não posso dizer pelo Eric e pelo Jove, porque o Eric já tinha feito uma viagem assim antes pra CCXP 2019 e o Jove viaja quase que bimestralmente, então é capaz de que essa só tenha sido mais uma viagem pra eles. Mas essa é uma viagem que eu sonhava há tanto tempo que quando finalmente eu fui demorou um tempinho pra cair a ficha. No começo às vezes me sentia meio perdido, meio dissociado do momento, e quando a ficha finalmente caiu, ela já tava quase no final. E chega a ser engraçado dizer que uma viagem que eu tava tão ansioso que mal consegui dormir na noite anterior termina com um gosto tão agridoce, com uma mistura de eu não acredito que ela aconteceu com eu não acredito que ela acabou. Essa viagem também é pra mim uma prova concreta de que uma web amizade é tão valiosa, se pá, ainda mais valiosa que uma amizade presencial, digamos assim. E fico muito feliz de que eu tenha me dado tão bem assim com a Sabi e que todo mundo tenha se dado tão bem assim um com os outros. Porque, querendo ou não, isso era um medo real do amiguinho do outro lado da tela ser um completo esquisitão presencialmente. Eu já tô começando a me repetir falando isso, mas eu sonhava com essa viagem há pelo menos uns 6 anos. Minha última viagem desde aquela época até então tinha sido até o Pico da Bandeira com a escola em 2019 mesmo. E a última viagem de avião, como eu falei lá pro meio do vídeo, foi em 2018. Foi em uma excursão também com a escola pro Ouro Preto. E por todo esse tempo, essas foram as viagens que eu mais amei na minha vida inteira. Mas apesar delas me trazerem lembranças e histórias incríveis com aquele tempero de infância, eu ficava triste com o fato delas ficarem cada vez mais para trás do tempo, sem esperança de que haveria uma outra viagem que superassem elas, mas foi exatamente isso que aconteceu. E vocês não sabem o quão feliz eu fico em dizer isso. Eu agradeço do fundo do meu coração a todos os envolvidos, tanto os meus amigos que compartilharam esses momentos comigo, quanto aos youtubers que tiveram carinho e atenção de tirar foto e gravar vídeo com eles, e a vocês que estão vendo esse vídeo. E peço que, apesar dos pesares, vocês nunca desistam dos seus sonhos, assim como eu não desisti dos meus. Obrigado.